Cristo, ou seja, 30 anos depois que Cristo morreu, os romanos vão destruir o segundo templo e os judeus entram em êxodo novamente e vão se dispersar pelo mundo. Nesse momento, a língua hebraica quase morre. Mas o hebraico falado em Jerusalém é perdido. O hebraico ali de Jerusalém, do século I, já tinha latim, já tinha grego, já tinha persa. Quando o povo judeu vai se dispersando, eles vão se instalar principalmente na Polônia, perto de Varsóvia, perto de Barcelona, Jerusalém, porém a comunidade erudita vai ser na Babilônia, hoje no Iraque. Lá na Babilônia, eles vão juntar os escritos e vão criar uma série de interpretações, que vai ser o Talmud. O Talmud babilônico é o carro-chefe da interpretação do judaísmo. Só que não é apenas uma interpretação, é um modo de vida que se propõe. Por quê? Eles já não tinham mais Estado. Então, a forma de manter a cultura é a vida comunitária. É muito interessante, porque o judaísmo ele é baseado na vida comunitária, ele não é baseado numa instituição religiosa, igual os cristãos. Cada comunidade é um pouquinho independente da outra, mas tem umas coisas meio parecidas. Quando a língua foi se dispersando, na Babilônia, a Babilônia, a cidade acabava, mas é os arredores dele, né, do assentamento que hoje seria Bagdá. Né? Tanto os judeus da Babilônia quanto de Jerusalém, eles vão se converger para Varsóvia, na Polônia, e vão começar a desenvolver o idioma hebraico massorético, que é o quadrático que nós usamos hoje. Então demorou 600 anos para tentar recuperar a fala. Olha que coisa. Então antes eram letras redondas, passaram para ser letras quadráticas. Cada letra eles vão imbuir, então, uma forma, um número, um conceito. Então significa algo, tem um valor fonético e tem um valor numeral. Essa construção vai acabar perto do ano 1000. E 400 anos depois vai surgir o quê? O tarô fazendo o mesmo processo, pegando as 22 letras do hebraico e criando uma nova ressignificação delas. Porém, dentro da tradição do hermetismo, quando o tarô começa a ser desenvolvido, eles vão pegar os hieroglifos dos templos egípcios e vão lançar os conceitos múltiplos em cada carta. E é interessante, porque os primeiros tipos de tarô eram jogos educacionais da aristocracia. Porém, ele vai sendo desenvolvido à medida que vai incorporando o alfabeto hebraico, até chegar mais ou menos perto do ano 1500 e ter o tarô tanto de Marseille quanto o tarô que vai ser o que vai formar o tarô que a gente tem hoje, que é o tarô de Visconde Sforza, que inclusive tem uma edição maravilhosa da editora Pensamento atual, cartas grandes, renascentista, todo bonito assim. Se desenvolve então ali perto do ano 1500 um tipo de alfabeto dos magos baseado no alfabeto judaico. Então, observe que a Cabala e o hermetismo estão andando juntos. 100 anos depois, os maçons desenvolvem o alfabeto maçônico, baseado na experiência judaica de criar seu próprio alfabeto massorético e dos magos de desenvolver o seu alfabeto do tarô. Então, aí a gente vê como a maçonaria é a tradição que carrega a memória dos magos através do hermetismo e carrega a memória da Cabala através da mística judaica. Bonito, né? É muito bonito. E a gente tem aqui, além de um estudo voltado para a magia, explicações históricas. Isso é muito bacana porque a gente consegue unir dois aspectos, né? Que é o esotérico e também o aspecto fundamental da história da humanidade, né? A linha do tempo que você consegue traçar. A construção foi sendo formada, né? Exatamente. E você falou sobre línguas, né?
Dentro da magia, quais são as línguas consideradas com um potencial magístico mais forte? São as línguas antigas originárias. Então, o hebraico ele tem muito crédito, o latim, o grego, aqui para a gente pensar nas expressões ocidentais, principalmente essas três. Porém, outras línguas que são consideradas também sagradas, com um potencial de magia, porém não para a nossa cultura, mas que a gente reconhece que consegue o mesmo efeito nas culturas orientais, é o sânscrito e o mandarim antigo, para o taoísmo. Então, o grau iniciático que um mago hermético consegue chegar, em teoria, um yogi, através do conhecimento védico e sânscrito, também atinge, e um monge taoísta, através das tradições taoístas, ele também atinge. Quer dizer que não há exclusividade no conhecimento, tá? Uhum. Porém, o que há? Restrições maiores no Oriente do que no Ocidente. Por exemplo, o processo iniciático para se tornar um grande iniciado através do budismo é pelo budismo tibetano e ele é monástico. Ou seja, não é para pessoa civil, é para quem que abre mão do mundo civil para viver uma vida monástica. Aquilo é altamente esotérico, né? Altamente esotérico, mas é uma vida de reclusão, né? Quer dizer que não está aberta a qualquer pessoa. O filtro lá é bem mais severo, poderíamos dizer, né? A pessoa tem que abdicar da vida comum para poder viver aquilo. E há também o processo no taoísmo, também monástico. Sobre o taoísmo, eu tenho menos informações, mas ali também, vamos dizer, é um lugar comum saber que ali se guarda os grandes mistérios também. Mas observe que são restritos, né? São comunidades tão isoladas, elas são extremamente seletivas, quer dizer assim, ó, não é para todo perfil de pessoa, a pessoa tem que querer muito, tem que ter muita paciência, ela tem que abrir mão de muitas coisas. Já o modo ocidental, o modo hermético, ele permite você ter a sua vida cotidiana e desenvolver os caminhos iniciáticos também. Claro que aqui também há os monastérios, uma vida reclusa, né? Por exemplo, quando eu quero ou sinto a necessidade de reclusão, eu vou me retirar. Vou ir para uma montanha, por exemplo, um local que eu gosto muito, São Tomé das Letras. E vou ficar ali nas montanhas, no meio da natureza, o tempo que for necessário para eu me desprender desse mundo. Aí, bota as coisas no lugar de novo e volto para a cidade. Né? Aí enfrentamos os desafios cotidianos. Quer dizer, eu tenho que usar os recursos que eu tenho à minha disposição. Né? A vida monástica, ela tem suas qualidades, com certeza, né? Mas o desafio para nós aqui do Ocidente é aguentar esse mundo caótico. A vida é muito doida, né, Fael? Com certeza, tá no jogo, né? E você tentar ser uma boa pessoa, né, no meio disso tudo. Porque eu penso o seguinte, olha, da minha experiência de vida, eu não sou uma pessoa boa, sou uma pessoa ruim que busca ser uma pessoa boa. Eu tenho muita imperfeição, eu sou muito preocupado em me corrigir. Eu não posso admitir que eu estou perfeito ainda. Agora, quando eu entro para a vida da cidade, fica fácil ver essas imperfeições. Uma fechada no trânsito, às vezes já te tira um pouco a paciência, uma falta de educação que alguém te faz ali, você já fica meio assim. São esses desafios que me levam a aperfeiçoar. Aquela vez que eu deixo escapulir um palavrão, aquela vez que eu queria dar um tapa na cabeça de alguém, sabe? É Então a gente vai justamente isso. pegando, né, o jeito, a cidade, ela tem esse benefício de jogar na tua cara os seus defeitos. E os monges não têm isso. Os monges não têm isso, mas aí eles podem reencarnar numa cidade grande, aí vão ter que
ter um desafio a mais. Vamos supor que um monge desse vai ter que pagar juros. reencarna aqui em São Paulo, né? Vai pagar juros, viu? Aí ele vai ver qual que é, né? Porque assim, né? A gente falar caminho iniciático é bom, mas olha, você vai ter desafios cotidianos as coisas mais simples e mais comuns se transformam em grandes desafios. Uma vez, alguém na minha rede social, ele deixou um comentário, eu não sei quem que é a pessoa, mas foi um comentário muito pertinente, era uma piada, mas assim, para quem leu entende que tinha muita verdade nessa piada, o cara era ali algum corte, algo que eu estava conversando com alguém. Aí uma pessoa deixou uma frase assim, falou assim, quero ver as pessoas segurarem esse caminho iniciático quando chegar a primeira mulher bonita na vida dele. Ele usou uma palavra assim mais popular, mas eu estou simplificando aqui. Eu falei, cara, verdade, né? Para o homem ali, ele vai superar essa tentação, né? Às vezes a pessoa não é uma mulher bonita, mas às vezes é um dinheiro, né? Será que o dinheiro vai corromper a pessoa? Será que vai ser o amor, uma relação erótica? Será que é uma relação de status, de poder, de vaidade, de fama? Onde que está a coisa que te aperta o pé? Qual calo te aperta o pé? Cada um vai ter um jeito, né? Então, assim, por exemplo, uma situação que aconteceu na minha ordem. Uma pessoa que se dizia maçom entrou na minha ordem, né? Era um espúrio daqueles piores. Foi lá, deu golpe. A gente descobriu, já expulsou ele de imediato. Mas olha só, a pessoa se deu o trabalho de entrar na maçonaria, mesmo que seja espúria, entrar numa outra ordem iniciática e ser estelionatário, né? Olha só. Em vez de buscar o aperfeiçoamento, estava caindo mais. Estava caindo mais, e ali ele fechou todas as portas para ele. Então, quer dizer, os desafios cotidianos estão aí para todo mundo, né? Agora, o seu valor é como você vai lidar com eles. Eu vou me corromper, eu vou roubar, eu vou trair, ou eu vou conseguir ser bom frente a essas situações de dificuldade. Pael, ser ruim é fácil, difícil é ser bom. E também a gente tem desafios. Até você falou um negócio aí, eu falei, quero ver manter a santidade ao bater o dedinho na quina do sofá. Esse é um desafio. Exato. Aí o cara vê que ele tá nesse mundo. Entendeu? E ele pode soltar um palavrão nesse momento, né? Não vai dar problema nenhum, não tem como manter a santidade numa hora dessa, não é verdade, meu irmão? Eu acho que é o seguinte, a gente tem que se preocupar também em viver as experiências humanas. A minha postura de vida está entre um estoicismo e entre uma vida dionisíaca. Às vezes eu não preciso de nada, sabe? O ar me basta. Agora, tem certas vezes que eu quero viver os prazeres da vida, ter um conforto, aqui, né? Comer bem, beber bem, ter boas companhias, ter boas amizades. Então, essa é a ideia, o equilíbrio. A gente não tem que ser acostumado ao luxo, nem ao capricho, nem ao conforto. Mas a gente pode usar eles, sim, na hora que se deve. O meu costume mesmo é aguentar a tempestade. Mas por que não se banquetear? Compreende? Perfeito, muito bom isso, eu gosto disso, eu gosto desse equilíbrio, né? E você mencionou sobre o santo anjo guardião, né? A gente falou dentro da tua explicação, e eu acho que a gente pode, para quem está assistindo, tem muitas pessoas que têm dúvida e também estão dentro de uma atmosfera de grande mistério em nome dessa nomenclatura, e vejo muitas obras, muitas tradições que buscam a aproximação com o santo anjo guardião. De fato, o que seria a figura do santo anjo guardião? Muito interessante, viu, Fael? Desde a aurora dourada, se colocou esse conceito de santo anjo guardião.
devido a um livro que o fundador da Aurora Dourada, o Samuel Liddell, escreveu. Na verdade, ele traduz esse livro, que é chamado A Magia Sagrada de Abramelin, o Mago. Esse livro conta a seguinte história. Ele foi escrito por um judeu perto do ano 1400. Um judeu da Europa estava procurando conhecer as artes da magia, rodou todos os países, estudou com todos os alquimistas e não estava conseguindo a magia de verdade. Então, num momento assim, no qual ele vai para o tudo ou nada, ele decide fazer uma peregrinação para o Egito. E quando ele chega no Egito, ele também não encontra a coisa que ele estava. Então, no momento que ele vai desistir, ele encontra um ermitão, o eremita. Esse eremita vivia no deserto, ele tinha um oásis ali, próximo a um vilarejo, e ele era um auto-iniciado. Então, o eremita, ele vê a angústia daquele buscador, né? E vê que ele tinha força de vontade, que realmente ele tinha nobreza no coração, e ele admite aquele buscador. O nome do buscador é Abraão. O nome do eremita é Abramelin. Então, o Abramelin, ele vai iniciar a pessoa, e nesse livro se estabelece um conceito fundamental, que é o Santo Anjo Guardião. Porque ele vai ensinar a magia, daí que é o nome, a magia sagrada de Abramelin, o mago. A magia dele tem que ser sagrada. E quando a pessoa se imbui do poder do sagrado, ele consegue lidar até mesmo com as forças divergentes, que são os espíritos menores. Então, o que são os espíritos menores ali? Os demônios. Basicamente, a pessoa tem que usar uma teurgia para se purificar e se capacitar a dominar os espíritos da corrupção. Só que é um espírito da corrupção que ele não é mal puramente, ele é um mal que ele pode exercer o bem, compreende? Porém, ele é mais inclinado ao mal, essa que é a ideia. E o que no livro fala, né? Isso aí é o primeiro capítulo do livro. São 3 capítulos. O segundo é como é a preparação, e o terceiro é a operação. A preparação que vai colocar o conceito do Santo Anjo Guardião, que é o seguinte, são 6 meses, muito conhecido, tem até filme, tá, que mostra esse processo. O filme é meio doido, mas assim, a ideia é aquela ali, né? Que é basicamente o seguinte, o ritual do Santo Anjo Guardião, muitos magistas falam dele, que é um ritual que demora 6 meses para ser feito, e a pessoa fica em reclusão 6 meses. Normalmente, no livro é descrito para a pessoa ir para uma casa de campo, mas pode ser feito também na cidade, mas ali ela tem que ter uma disciplina de não ter contato com o mundo humano. É meio que ele vira um monge temporariamente. E ele vai tendo uma disciplina baseada nos salmos, em orações, para se conectar com seu santo anjo guardião. Porque o santo anjo guardião é o aspecto divino da pessoa. O santo anjo guardião, ele, por seu aspecto divino, é o aspecto perfeito também. E ele não interfere no livre-arbítrio da pessoa. Quer dizer, ele deixa a pessoa errar o tanto que quiser, entende? Mas quando a pessoa acerta, ele gosta. O erro é um limite. E o acerto é valorizado. Então, qual que é a ideia? Através dos ritos de purificação, vai se criando uma conexão com essa força divina, e ele vai gerar a segurança para o mago, e vai dar os conhecimentos para o mago, lidar com as forças perigosas da magia. Então, o Santo Anjo Guardião, desde a Aurora Dourada, mas passa também pela experiência do Aleister Crowley, a telema do Crowley, se passa a ser a busca principal do magista, a conexão com o Santo Anjo Guardião. É porque as pessoas falam assim, né? Eu fiz ali o ritual do Santo Anjo Guardião. Tudo bem, né? Fez um grande mérito, porque é um desafio mesmo, 6 meses não é pouco, né? Mas a busca mesmo é a vida toda.
Ali ele começa, ele dá um start, quer dizer, ele entrou no jogo. Mas a conexão mesmo, o estabelecimento pleno com o Santo Anjo Guardião é o processo da vida, ele não acaba. Ele pode se aproximar, mas ele pode romper também. A pessoa, do mesmo jeito que ela pode ascender, ela pode entrar em decadência. Aí depende do que ela faz da vida, compreende? 6 meses de poupança bem graúda para o cara ficar, né, fora da sociedade, tem que estar tranquilo para fazer esse ritual aí, né? Dá para trabalhar também, tá? Mas a ideia é não ter contato humano. E alimentação específica, tudo, purificação, né? Isso. Como, interessante, no começo do livro ele fala o seguinte, ó, eu sou judeu, mas você que está lendo esse livro aqui, você não precisa se converter ao judaísmo. O interessante mesmo é que você mantenha a sua tradição familiar. Então, quer dizer, se ele era um judeu, ele estava obedecendo à dieta judaica. Restrição de carne de porco, faz o sabá, ele tem aquela rotina. Se for um cristão, vai ter uma coisa diferente. Certos alimentos podem, troca o sábado pelo domingo, mas tem certas proximidades. Certas adaptações dá para fazer. Dá para trabalhar, mas assim, vou falar, né? Você tem uma poupança, vai ser melhor, né? Porque trabalhar, às vezes, depende da profissão, a pessoa se estressa muito, né? Fica muito envolvida com certos sentimentos, né? Aposto que vai ter essa pergunta aqui nos comentários, então já vou fazer para você já esclarecer, pessoal. Santo Anjo Guardião e anjo pessoal, né? Qual é a ligação? Se é o mesmo ser, por exemplo, o anjo cabalístico ali da pessoa, a data de nascimento, e essa figura do Santo Anjo Guardião. Olha, pode e não pode, tá? Depende, porque é o seguinte, tem um estudo que chama astrologia hermética. Eu faço esse estudo nas minhas consultas. O que é o estudo da astrologia hermética? É quando você vai entender a efeméride da vida da pessoa, a correlação dos astros no dia do nascimento da pessoa, e vai ver a hierarquia espiritual estabelecida ali. Primeiro, do elemento, qual é o anjo do elemento do signo dela? Depois, o planeta, qual é o anjo do planeta do signo da pessoa? Depois, a gente vai ver os anciões zodiacais. De cada signo zodiacal vai ter 2 anciões zodiacais. Depois disso, entrando na análise do decano, qual o decano zodiacal da pessoa? Cada signo tem 3 decanos. O decano é o conjunto de 10 dias. O ancião vai governar o conjunto de 15 dias, o signo, 30 dias. E depois vai ter a análise dos gênios. Essa análise do gênio ela é a mais comum, porque ela vem do Shen Haforash, e aqui no Brasil teve um material bem difundido sobre ele, na década de 90, que tinha banca de jornal, chamava Anjos Cabalísticos. Aí você pegava esse livro, pegava seu dia de nascimento ali, a data do mês, e via a correspondência do nome. Então, o que é o Shen Haforash? Os 72 nomes de Deus. Que pode ser os 72 nomes divinos positivos, e tem a antítese, que são os 72 nomes da decadência, que são os demônios da Goécia. Então, na análise hermética, a gente consegue ver até esse ponto. O Santo Anjo Guardião, quem que seria? É o outro que está relacionado a todos eles. A função principal do Santo Anjo Guardião é ser seu mestre interno, seu orientador, aquele que vai te guiar pelo caminho espiritual. Porque a ideia, por exemplo, da aurora dourada, você faz um certo número de iniciações, até o grau de adepto menor. Após o grau de adepto menor, o desenvolvimento ele é puramente intuitivo, baseado no contato com o Santo Anjo Guardião. Aí já para a tradição institucional. A partir dali, é você sendo um autodidata. Então, você vai ter ali mais ou menos 5 graus iniciáticos antes de chegar a adepto menor. Neófito, zelator, teóricos, práticos e adepto menor. Isso. Então, vai ter, assim,
Da onde que vem também a experiência do Santo Anjo Guardião? Um ponto muito interessante. Da literatura grega. Apesar de ter sido esse grimório que põe esse termo, lá na literatura grega, quando a gente vai estudar especialmente Safo, a filósofa, Heráclito e Platão, eles vão falar muito sobre isso. Safo, ela é uma filósofa que ela escreve em forma de poema. Heráclito é um filósofo que escreve o livro da sabedoria, e ele é um dos seres humanos mais interessantes que já passou. Ele foi um rei que, no auge do poder dele, ele resolve ser um eremita. Tinha tudo. Falou, não, agora eu quero morar na caverna. Vou escrever um livro. Escreveu um livro de sabedoria, levou para o templo de Artemis, escreveu um segundo livro cujos fragmentos existem até hoje. É baseado nesses fragmentos de Heráclito que a gente consegue entender os conceitos básicos daquilo que vai vir a ser o Santo Anjo Guardião. Porém, o Platão, nos seus diálogos platônicos, aí já é diferente, porque Safo e Heráclito, a gente tem fragmentos de texto. O Platão é o único autor grego que nós temos o conjunto das obras completas preservados. Então, quer dizer, a gente tem fragmento, outro a gente tem tudo. E o Platão, ele falou o seguinte: Sócrates, o mestre dele, é o daimon dele. E quando ele está na presença do daimon dele, ele entra em êxtase e ficava horas em momento de transe. E ali ele tinha acesso à sabedoria. Então, para Safo, a filósofa, e para Heráclito, quando fala daimon, é o Santo Anjo Guardião. É o mentor espiritual. E o Platão conta a história deles ainda, aí que a coisa fica melhor. Então, daimon, para gregos, é o Santo Anjo Guardião, o mentor espiritual, que é muito diferente da aplicação da palavra daimon nos dias de hoje, que é demônio. Que são as pessoas aí que têm uma prática equivocada, né, vamos dizer, de satanismo, demonolatria, luciferianismo, que em vez de usar a palavra demônio, usa a palavra daimon para dar uma suavidade e tentar enganar mais pessoas, né? Então deixa o termo mais fofinho para aplicar, mas é um erro, é uma desonestidade intelectual.